A gente teve, graças a Deus, ontem, casamento da Vanessa dia 2, foi uma bênção. Nós teremos ainda mais 2 casamentos em 2 semanas, do Eduardo e da Tati, da Alice e do Dudu. Nós não tivemos sopão sexta-feira. A mãe do Laci faleceu. A inflação está subindo. Alguns estão controlando a diabetes. Não está chovendo. Está fazendo frio. Deus é bom. Porque o costume nosso é o seguinte: não choveu na hora do casamento. Deus é bom. A mãe do Laci morreu. E aí? Deus continua sendo bom? E se chover no casamento da Alissa? Deus continua sendo bom? E se vindo para cá para servir o Senhor, por algum descuido, ou mesmo tendo muito cuidado, o carro bate num pneu assim, tal, num buraco, fura? Deus continua sendo bom? Ou Deus é bom quando eu tenho benefícios pessoais ou familiares? O que você acha? Pensa sobre isso. E se a minha esposa morrer essa semana? Ou se eu falecer e deixá-la aqui com vocês? Deus continua sendo bom? Ou a gente fala Deus é bom só quando as coisas são boas, aparentemente para nós? Isso é coisa para se pensar. Então Deus é bom, como diz uma música inglesa, em inglês, God is good all the time. Vai, Alissa, traduz aí. Deus é bom em todo tempo. All the time, God is good. All the time, Em todo tempo, God is Deus é good. bom. Deus é bom todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Sejam coisas boas aparentemente ou más aparentemente. Deus é bom. Então nós vamos iniciar orando, agradecendo porque Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Com chuva em casamento, ou frio, ou secura, ou nada. Sem murmurar, sem reclamar. Amém? Então tá bom, vamos lá. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor é muito bom. O Senhor cuida de nós. O Senhor cuida das famílias, cuida da igreja, cuida das pessoas, cuida das criancinhas, cuida dos velhos, dos adultos, dos jovens. O Senhor é bom e nós te louvamos por tudo. E queremos cantar ao Senhor com alegria, do fundo do nosso coração. Louvado seja o nome. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar ao Senhor com muita alegria. Hoje eu tenho um ajudante aqui. É o Pedro. Vamos cantar? Vamos? Dirigir o louvor? Aqui. Vamos cantar. Para
dízimos e ofertas. Franco, você que é meu assessor junto com o Douglas, põe o bonequinho ali, por favor. Deixa aí a lista, deixa aí, Paulo. Deixa os dois aí que são homens assim, de mais de 1,80 m, fortes. Isso. Você vem pela minha direita, por favor, e volte pela esquerda, tá bom? Vamos lá. Vamos ofertar ao nosso Deus. Muita alegria. Vamos lá. Vamos colocar as pernas para cantar essa canção. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo fosse quando Jesus derramou sua vida, eu pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que eu vamos orar, agradecer a Deus pelo sustento. Você tem coragem de levantar as suas mãos, duas mãos, espera aí, as suas duas mãos o mais alto que você puder. Vamos ficar todo mundo de pé, por favor? Você tem coragem para a gente agradecer a Deus pelo sustento? Não é assim não, igual o borboletinho, é igual o Rincon que ensinou. É cotovelos acima das orelhas. Você tem coragem? Ou é difícil para você? Vamos lá? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos. Eu te agradeço o sustento, a comida, a roupa lavada, passada, cheirosa. Nós te agradecemos o transporte. Nós te agradecemos a saúde, nós te agradecemos o cuidado, os livramentos, nós te agradecemos do fundo do nosso coração tudo que o Senhor tem feito por nós, por mim, desde quando eu era menininho, muito pobre, lá em Tuiutaba. O Senhor nunca deixou faltar nada para mim e preservou os meus dentes. Louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos pela família, nós te agradecemos pela igreja, o local que o Senhor deixa a gente se reunir. Nós te agradecemos a abundância, nós te agradecemos porque pertencemos ao Senhor e somos salvos em Jesus Cristo. Nós te agradecemos por tua bondade.
e pela oportunidade de repartir um pouco daquilo que o Senhor tem dado a nós. Nós te agradecemos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pode sentar? Agora pode pegar os menininhos aqui. Obrigado. Nós quase estamos separando para a lição. Prestem atenção, que eu vou dizer. Criança é a coisa mais linda que existe enquanto a gente é ser humano. Mas criança precisa de disciplina. Pode sentar. Pode sentar. Criança precisa de disciplina. E quem dá disciplina são os pais. O pastor ajuda um pouquinho e a igreja dá alguns toques, né? Mas crianças são os pais. Na hora do louvor e na hora assim da confraternização, etc., as crianças podem ficar muito à vontade aqui. Pode vir aqui na frente, me abraçar, pegar microfone que não fala, né? Eles só assim, só fingindo e tal, igual o Pedro faz, né? Assim, tá legal. Começou a palavra ou algum aviso que precise de mais atenção, você vem e pega seu menino, segura. Como a mãe fez hoje aqui, né? Hoje os menininhos vieram aqui, resolveram aqui, bater papo comigo e tal. Legal! A gente está louvando o Senhor, porque da boca dos pequeninos é que sai o perfeito louvor. Então, estamos aqui no clima. Começou o aviso, começou a palavra, você segura seu menino, segura seu menino. Para o bem dele mesmo, ele vai sendo treinado, né? Devagarzinho e tal, e vai aprendendo que tem hora para tudo, e você vai colher muitos frutos bons, né? A Andréia veio aqui no comecinho pegar, eu falei, não, deixa aí, deixa com o microfonezinho, eu incentivo, aí pega o microfonezinho, e a mãozinha para cima e tal, e manda brasa, e Deus aceita o que esse menino faz, mais do que eu faço. Aí na hora que a gente começa os avisos, é desse jeito que você está me vendo aqui. Tem muita disciplina, né? E mesmo no século XXI você dá conta. Se você copiar o pastor e o rumo que essa igreja tem, você dá conta de fazer isso com seus filhos. Depois de adolescente e de jovem, você não dá conta não. Aí você não vai dar conta mais não. Tá certo? Amém? É só a título de ajudar as famílias nisso, né? Então, vamos lá. Agora, eu quero dizer algumas coisas aqui antes da gente passar para a lição, porque no final nós vamos ter aquele encerramento só e não tem mais avisos, né? Sobre as crianças. Aqui atrás, nós estamos, está tudo limpinho já, nós vamos agora em abril, possivelmente em maio, junho, dar uma paradinha e mais devagar, porque o nosso dinheiro acabou. O dinheiro de construção acabou. E nós não podemos pegar dinheiro da VID, de missionários, da VEM, e pôr na construção. Essa semana a VID, por exemplo, a VID como VID, ela investiu na construção cerca de R$5.600, mas teve que tirar do caixa da VID e colocar para a construção. Quando isso acontece, é um sinal de Deus que a gente tem que parar com a construção por enquanto. Até a gente ter assim um alívio e as pessoas começarem a ofertar para a construção também. Deu para fazer tudo até agora. E nós não vamos parar a VID para colocar tijolo, cimento. A gente vai se virando maravilhosamente com o que Deus já nos deu. Se ficar assim até morrer, tá bom. Do jeito que está ótimo. Mas então as crianças, a partir de domingo que vem, a Nilson vai distribuir as crianças, vai ficar só um pouquinho na cozinha. E as crianças vão aqui. E nisso, o LED e os jovens vão ter as suas classes aqui. As 4 classes, lembra? E aí a gente vai arredar as coisas aqui, o LED vai estar aqui, e os adultos. Então nós vamos estar juntos nessa comunhão, as crianças, tá bom? E nós temos alguns alvos, nós vamos devagar quando retornarmos, nós vamos tentar terminar a casinha, terminar o encanamento, porque lá atrás nós vamos terminar essa semana, né, Cirlei? O biodigestor ali, porque precisa terminar, porque ele fica só com terra. Depois você dá uma passeada aí para você ver como é que está a sua chácara, né? Você conhecer. Lá embaixo tem um biodigestor, é um buraco muito grande, que vai ser concretado, vai ser terminado, para depois a gente terminar
os canos da casinha para cá, dos banheiros, etc. Tem os banheiros que nós vamos fazer o projeto, tudo direitinho, mas por enquanto as obras, tipo, eu acho que maio, junho, talvez até julho, pare tudo, até Deus dar um sinal verde de novo, para a gente continuar a construção em si. Tá bom? Última coisa antes da gente dividir para as classes aqui. Marielle, vem cá com o Samuel e a sua família. Vem cá. Mariela. Ô, Monte, essa posição aí ficou boa, né? Essa aí, né? Valeu. Por falar nisso, se você tiver câmeras de filmar ou quiser ofertar, uma câmera boa, que o Monte disse que a gente pode encontrar, custa R$380. Nós estamos usando as duas, porque as nossas estão defasadas. Vem cá. Tem jeito de você subir aqui? Eu te ajudo. Vem cá. Vem cá. É alta? Ai. É alta, mas ela dá conta. Cadê a outra? A Sara. Está na casa da tia. Samuel. Deixa eu pegar ela. Cuidado. Eu dou conta, já tive 3. E eu sei pegar. Você põe a mão aqui, rapaz, tem encaixadinha aqui. Você pega aqui embaixo e segura, põe aqui. Rapaz, eu falei que ele parecia com você, tá vendo? Branquinho, cabelinho espetado, novinho, saúde. Passou bem no parto? Eu tive sim. Mais ou menos, sobreviveu, né? Está escrito em Gênesis que Deus multiplicaria, né? Isso aí. Então nós vamos orar e agradecer pelas crianças e pelo Samuel e todos os menininhos, né? Eu não estou assim, dando de batista aqui não. O meu negócio é batizar a criança, né? Mas nós vamos orar pelo Samuel e orar por todas as crianças que aqui estão. Vamos ficar de pé. É assim mesmo, vai corrigindo. Ciúme você também corrige de vez em quando. Chega, conversa e tal. Se não der jeito, depois você dá uma cintada, você tem ajuda. Um abraço aqui no Senhor Deus, muito obrigado por esse menino tão lindinho, tão perfeito, tão cheio de Deus. Muito obrigado, Senhor, porque é bênção demais na nossa vida. Nós que não somos os pais dele, mas queremos cuidar dele, para que o Samuel cresça como Samuel. E ele ouça a voz de Deus bem pequena e diga assim: pode falar, Senhor, eu estou ouvindo. O que o Senhor quer falar? E que ele obedeça, e que seja um profeta como Samuel foi, que aprenda com o Rodrigo, com a Mariela e com as suas irmãzinhas como é servir ao Senhor. Dê-lhe saúde, graça no crescimento, no espírito e no corpo, em nome de Jesus. Pode ser. Amém. Aleluia. Criança maravilhosa. Amém. Deus abençoe vocês. Tem um texto que eu quero dar para vocês. Prestem atenção. Olha aqui. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 3:18. Esse versículo é muito bom para se refletir também, como a palavra de Deus nos instrui a crescermos de glória em glória, até sermos reconhecidos como a própria imagem do Senhor e o Espírito nos ajudando nessa tarefa. 2 Coríntios 3:18. Só para refletir e pensar um pouquinho.
Deus abençoe vocês. E nós temos até 15 para meio-dia. Tá bom? Valeu. Vamos iniciar. Iniciar essa hora. Vou fazer uma oração para começar. Senhor Deus e Pai, quero te louvar e te agradecer por essa manhã, Deus, por esse dia. Obrigado por cada um de nós que estamos aqui. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que tem feito tantas coisas na nossa vida, que tem nos ensinado. Em nome de Jesus, Pai, que nessa manhã, Deus, possamos aprender mais um pouquinho do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia a todos, bom dia ao pessoal da internet. Que Deus possa estar abençoando sua vida. Hoje nós vamos estar estudando a palavra de Deus como um espelho, né? E a nossa referência é 1 Coríntios 13, 12. Você vê aqui? E eu queria começar fazendo algumas perguntinhas básicas, né? Para que serve um espelho? Quantas vezes você se olha por dia no espelho? Para quem tem tempo, né? De ficar parado lá olhando, né? Quanto tempo você fica diante de um espelho? Quanto tempo você fica lá apreciando a imagem que está naquele espelho, né? E por quê? Por que gastamos esse tempo, né? Então, que a gente possa refletir, né, sobre essa funcionalidade do espelho, né? Que é o que a gente vai estar falando na nossa lição de hoje, né? Nos primeiros séculos, os espelhos eles não eram como os nossos de hoje, né? Que tem a imagem, você vê o reflexo ali perfeito da sua imagem. Eles eram metais polidos, né? Pedras polidas e polidas várias vezes, né? Eles precisavam polir constantemente para obter um bom reflexo. Mas mesmo assim, ainda não tinha um bom reflexo, né? Era um reflexo obscuro, era embaçado, né? Então era uma pedra que eles usavam, polia, e dali tentava se ver, mas era obscuro, era embaçado, né? Hoje os espelhos refletem a nossa imagem, como estamos, com bastante nitidez, né? A gente pode se olhar na frente do espelho e ver as falhas que temos, né? Às vezes acordamos não muito bem, às vezes não estamos, como é que se diz, bem arrumados, né? Reflete ali, na hora precisa ali, né? A sua imagem, né? O espelho ilustra o presente. E muitas vezes nos vemos em alguns momentos e não nos conhecemos, né? Quantos já levantou de manhã ali, se olha no espelho e fala, epa, né? Não é esse aqui não, deixa eu dar uma arrumadinha, né? Deixa eu ir ali dar uma ajeitada, né? Então, o espelho reflete a nossa imagem, né? Lá em 1 Coríntios 13, 12, você lê para nós, Regis, por favor? 2 Coríntios, 1 Coríntios 13, 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora reconhecemos em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Amém. Aqui a gente vê uma carta de Paulo em Coríntios, né? Escrita à igreja de Corinto. E no capítulo 13, Paulo deixa bem claro que um caráter semelhante a Deus, ao de Cristo, né? Deus o enaltece, Deus valoriza, Deus destaca, né? O caráter que age com amor, com paciência, com benignidade, aversão ao mal, amor à verdade, perseverança e honestidade. Esse é o caráter que reflete a semelhança de Cristo. E no capítulo 13, Paulo trata disso, da questão do caráter da pessoa.
Ele fala aqui, né? Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em partes, então conhecerei plenamente, na mesma forma como sou plenamente conhecido. O que o Paulo estava falando aqui para nós? Qual que é a mensagem dele? Ele estava falando diretamente com a igreja de Coríntios, né? Ele ficou 1 ano e meio na cidade de Coríntios, e nesse 1 ano e meio, ele fundou uma igreja, ele plantou uma igreja. Quando ele fala assim, né? Então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Ou seja, aquela igreja conhecia plenamente a vida de Paulo, na íntegra. Sabia como ele andava, sabia como era a sua vida com Deus, a sua integridade com Deus, né? Como que eram os seus atos de acordo com a palavra de Deus. E Paulo refletia, assim, o caráter de Cristo no meio daquele povo. Mas Paulo ficou só 1 ano e meio, fundou essa igreja e continuou as suas viagens. Após 5 anos é que ele escreve essa carta para Coríntios. Por isso que ele diz, né? Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro. Ou seja, a igreja cresceu, se multiplicou, outras pessoas chegaram, né? E começou, então, a aparecer os problemas que são comuns em toda a comunidade. É problema de pecados, é problema de caráter mesmo, né? Costumes. Será que a mulher podia falar? Será que a mulher não podia falar? Né? Era questão da unidade, né? A unidade do povo em si. Né? Não viver simplesmente embaixo de um teto dividido, mas ter unidade mesmo, né? Era a questão do divórcio, né? Questões doutrinárias, né? Enfim, são N questões que Paulo estava recebendo notícias daquele povo, né? Ou seja, aquela igreja que ele esteve presente, agora ele estava vendo só em partes. Por isso que ele fez agora um paralelo com o espelho, né? Por quê? Porque o espelho daquela época era um espelho obscuro, como eu falei, né? Era usado uma pedra que era polida, então era obscuro. Então ele tinha partes das informações daquela igreja. Então quando ele diz, né, como sou plenamente conhecido, né? Ou seja, por isso agora ele diz, agora pois vemos apenas como um reflexo obscuro, mas não veremos face a face. Ou seja, conheço o caráter deste povo, não foi esta igreja que deixei, né? Mas vamos nos ver e conversaremos face a face. Quer dizer, Paulo ia fazer uma visita para a igreja de Coríntios. Então não foi essa igreja que ele deixou com tanta confusão, com tantas dúvidas, mas nos veremos face a face. Vamos conversar, vamos estar juntos e vamos falar novamente, vamos discutir juntos, né, sobre tudo isso que está acontecendo, né? Sobre cada ponto que foi levantado, né? Eu queria ler com você. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Luciane, vê para nós em 2 Coríntios 3,18. Só um minutinho, né? Não, pode ler. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, com cara descoberta, muito forte, né? Essa palavra, essa expressão, né? Mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Ou seja, a preocupação que Paulo tinha com aqueles irmãos era que como estava sendo refletido o caráter de Cristo na vida daqueles irmãos. E nós também nos nossos dias. Como que está sendo refletido o nosso caráter? Né? As pessoas olham para nós e tem que ver em nós a semelhança de Deus, a semelhança de Cristo na nossa vida. Tem que ver refletir através de nós o caráter de Cristo, né?
quando fala assim, com cara descoberta, ou seja, sem máscara. A gente às vezes consegue, né, pôr uma máscara diante de um amigo, diante, sei lá, da esposa, do companheiro, do pastor, né? Você não tem como ficar 24 horas com uma pessoa, a não ser que seja casado, né? Que está com os filhos, né? Mas assim, um relacionamento de amizade, há coisas que você não conhece. Há coisas que é com o passar do tempo é que você vai estar vivendo, que você vai estar conhecendo. Então, com cara descoberta, é totalmente assim, despido mesmo diante do Senhor. Totalmente entregue, né? Ou seja, está no mundo sem que nada o acuse. Sem que nenhum do seu testemunho, nada que você fez, nenhuma das suas atitudes, venha deixar obscuro o caráter de Cristo na sua vida. Isso que é estar com cara descoberta, né? Refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como o Espírito do Senhor. Ou seja, a todo tempo está acontecendo uma transformação na nossa vida. A todo tempo Deus está nos levando a refletir sobre fatos que foi permissão dele que acontecesse para que a gente haja um crescimento. Para que haja também uma transformação. Para que o seu caráter seja lapidado conforme a vontade do Senhor. São situações que a gente não espera, são situações que a gente não desenha no papel para que aconteça. A gente sempre faz o projeto, o desenho bonitinho, redondinho, tudo vai dar 100% no final. Mas Deus vai lá, põe a mão, permite que algo saia do nosso controle, para que o nosso caráter seja lapidado, né? Para que o nosso caráter, de acordo daquele processo, vivendo aquele processo, o nosso caráter possa refletir de fato a imagem de Cristo, né? A pessoa de Cristo. Porque a gente só consegue mesmo assim demonstrar quem somos quando passamos por certas situações. Quando somos colocados à prova, né? Porque quando a maré vai tudo bem, é muito fácil você refletir só alegria, né? Só bonança, né? 100% tudo está indo legal. Mas quando Deus te coloca à prova, aí sim, a essência do seu caráter em Cristo é que é refletido. E quando isso acontece, a gente de fato às vezes se choca. Porque as nossas atitudes não foram aquelas que a gente, naquele momento, não foi a que você planejou, né? Então você se vê frente a frente, face a face, com cara descoberta consigo mesmo, vendo qual que é a essência do seu caráter, né? Mas nisso, mesmo nesse choque que nós temos, a gente vê o que? A misericórdia do Senhor, que se renova todo dia, a cada manhã sobre as nossas vidas. É o quê? É a nova oportunidade que Deus nos dá, para que a gente, diante daquela situação, se a gente fracassou ou não, Deus nos dá uma nova oportunidade para nos erguermos e refletir a imagem de Cristo perante todos que estão naquele processo, né? Perante todos que estão nos enxergando, né? Se conseguiremos refletir o caráter do Senhor, só conseguiremos refletir o caráter do Senhor em nós se experimentarmos da sua presença, né? Você só vai experimentar, você só vai refletir o caráter de Cristo se você experimentar da presença dele, né? Eu só consigo ter algumas situações em comum com a minha esposa por causa da vivência que nós temos, né? Por causa da comunhão, né? Por causa dos anos de vida que estamos juntos, então conseguimos ter essa comunhão, né? Então, quando você experimenta da presença do Senhor, você consegue refletir o caráter de Cristo. Também quando você experimenta do seu amor, né? Amar, a gente tem estudado isso sobre o fruto do Espírito Santo e temos visto que o amor é a essência, né? Ele é o principal, é o fruto principal, né? É o que transmite, que reflete a consequência dos demais, né? Então, se você também experimentar da justiça do Senhor, você consegue refletir o seu caráter. Também do seu amor, do seu poder, né? Quando a gente vê de fato o poder de Deus agir na nossa vida, a gente consegue refletir o caráter do Senhor, né? Porque como que acontece esse poder?
É nas coisas impossíveis que não estão ao nosso alcance. É quando as coisas chegam a um certo ponto que já limitou tudo que você tinha, né? Todas as suas possibilidades se acabaram ali. Então aí é que entra o impossível. Aí é que entra o agir de Deus na sua vida. E como conseguiremos experimentar estas coisas? Alguém pode participar, falar como que a gente consegue experimentar do amor, do poder? Eu tenho comigo que a gente experimenta do amor de Deus quando a gente pratica. É muito daquilo que Jesus falou muito nos discursos dele. Que o reino de Deus não é algo que a gente vai esperar, é algo que já está manifesto. Ele fala, o reino de Deus está em vós ou entre vós. Eu penso muito que o que ele quis dizer com isso é que não é algo, a gente quer experimentar das coisas do reino, não é algo que está por vir, então que é algo imaterial ou é algo teórico. Quando ele quis dizer, o reino de Deus está entre vós, ou o reino de Deus está em vós, é isso, ó. Você agora pratica amor, você pratica justiça, você pratica alegria, você pratica perdão, você pratica esses princípios do reino, e aí você vai experimentar também, você vai experimentar disso, né? Vai ser que meio aí a teoria da ação e reação. Você distribui justiça, você distribui amor, você distribui perdão, e você vai colher isso também. Porque você vai distribuir, você vai praticar, você vai ensinar isso na prática, não teoria, ao seu redor, e você vai contagiar quem está ao seu redor. E lógico que aí, quem está ao seu redor vai te devolver a mesma coisa, porque ele vai aprender justiça, paz, alegria, amor, perdão, bondade, que foi o que o Abraão referiu aqui, fruto do Espírito, princípio do reino. Você pratica e recebe. Exatamente, né? Quando você pratica, você está semeando, né? E, consequentemente, você vai colher. Então, se você semeia a paz, você vai colher a paz. Se você semeia o amor, você vai colher amor, né? E assim vai, né? E eu não creio naquela situação que fala assim, foi Deus que quis isso, assim, ou seja, eu passei por situações que foi totalmente a vontade do Senhor, né? Estou sofrendo porque Deus quis. Meu filho morreu porque Deus quis. Eu não creio que tudo seja assim. Eu creio que algumas situações é proveniente da semente que a gente plantou, da semente que a gente semeou, né? Porque não tá na vontade do Senhor semear maldade, injustiça. Não está na vontade do Senhor semear tristeza, né? Não está isso perante o Senhor. Mas perante o Senhor está você semear lá o que está nos frutos do Espírito, né? Que é alegria, paz, amor, domínio próprio, mansidão. Sobre essas coisas não existe lei. E sobre elas você só vai colher o que é bom, né? Uma outra maneira da gente experimentar e refletir o caráter de Cristo na nossa vida é através da oração, né? A oração é o momento que você tem de comunicação. É o momento que você está expressando para Deus aquilo que se passa em você. A gente aqui direto faz um exercício de orar de 2 a 2. E o pastor sempre orienta, né, da gente escolher aquela pessoa que você tem menos afinidade, assim. Para quê? Para que naquele momento Deus te use para orar pelaquela pessoa. E aquela pessoa também na sua vida. Mas quando você gasta um tempo seu com Deus, né, você tira para você orar e falar com Deus, você está fazendo ali uma entrega para Deus. Está depositando nas mãos de Deus o que está se passando na sua vida. Então, e nesse momento o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, é que vai estar ali te guiando, né? Te mostrando, te fortalecendo, te restabelecendo, né? Te renovando perante a situação que você está vivendo, né? E para que a gente viva tudo isso que nós falamos, os frutos do Espírito, né? Viva esse momento de semear e colher, esse momento de entrega com Deus, a gente tem que permanecer na palavra dele, né? Temos que permanecer na sua palavra.
Porque quando nós temos a palavra de Deus e quando realmente a gente lê e pratica, quando a gente a cada dia começa a ler e se interessar, a nossa vida vai sendo transformada, né? Porque nessa palavra a gente encontra conselhos para tudo, direções para todas as áreas da nossa vida, né? Mas para isso tem que ter o quê? Tem que ter um tempo nosso. Nós temos que gastar, temos que tirar esse tempo para se dedicar. Há coisas que Deus vem e faz de prontidão, e há coisas que Deus espera que você faça, para que você tenha experiência, para que você de fato viva o que a palavra de Deus tem para nós, né? E isso resulta numa transformação progressiva e constante. E seremos totalmente transformados quando nos contemplarmos face a face, né? Quando você começa a praticar a palavra de Deus, quando você começa a viver a justiça de Deus, quando você começa a viver na íntegra tudo que Deus tem para nós, o nosso caráter vai sendo refletido a pessoa de Cristo através do nosso caráter, né? E isso é o quê? Isso é uma transformação constantemente, progressiva, né? A cada dia você vai ver algo diferente na sua vida. A cada dia você vai perceber que a ação da palavra de Deus, a ação do Espírito Santo e o caráter de Cristo está transformando a sua vida, né? Queria que você lê para mim 1 João 3, 2. 1 João 3, 2. 3, 2. Quem? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Agora somos filhos de Deus, né? E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é, né? O que isso quer dizer, né? Ainda não se manifestou o que havemos de ser. A cada dia nós estamos sendo transformados. Não tem como a gente conhecer na íntegra uma pessoa. Nós temos, eu e a Luciane, a gente tem 13 anos de casados. E há coisas que ainda estamos conhecendo um do outro, né? Há coisas que ainda estamos valorizando, que ainda estamos vendo, né? Que ainda estamos participando. Há coisas que a gente comenta um do outro, né? E essa transformação, esse caminhar, vem do Senhor, né? Muitas vezes o que acontece conosco? A gente se julga, a gente às vezes falha, né? Às vezes pisa na bola mesmo. E o que a gente faz? A gente se retrai. Por quê? Porque a gente olha para a nossa limitação. A gente olha para a nossa capacidade. A gente olha para o nosso eu, né? Para mim, para a minha pessoa. E não é isso que devemos fazer, né? Porque se formos olhar o reflexo que há em nós como pecador, não existe nada de bom. Mas se olharmos para Cristo, para Deus, para o Seu Espírito Santo, que a cada dia está nos regenerando, a cada dia está nos transformando, a cada dia está nos dando uma nova oportunidade, aí sim seremos vencedores. E esse completar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Isso é quando seremos arrebatados, quando formos arrebatados. Então veremos como Ele é, né? Seremos semelhantes, né? Por quê? Porque quando chegarmos lá, quando estivermos lá, aí sim seremos totalmente transformados.
totalmente transformados, né, vivendo na presença do Senhor. E enquanto estivermos aqui, nós teremos o quê? Que a cada dia pegar as dificuldades como oportunidade, sabendo que naquele momento Deus está te dando uma oportunidade de um novo crescimento, né? Uma oportunidade de você novamente chegar aos pés do Senhor, novamente se humilhar e fazer com que o caráter de Cristo realmente seja refletido através do seu caráter, através da sua vida. Eu queria que a Denise lisse para mim Tiago 1:23. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. Porque se alguém que é ouvinte da palavra e não um cumpridor, né? Se você ouve a palavra e não cumpre, não pratica, né? É semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, né? O que a palavra de Deus quer dizer com isso? A gente leva a vida muito natural e costuma dizer muito que as coisas é coincidência, né? Isso aconteceu porque é coincidência. Ou aconteceu porque tinha que acontecer, né? Ou que aconteceu porque é assim mesmo, acontece com todo mundo, né? Pode acontecer comigo também. Mas quando você vive a palavra de Deus, quando você lê, quando você pratica a palavra de Deus, as coisas não são assim tão naturais, né? Você experimenta do mover de Deus, do agir de Deus, do sobrenatural de Deus na sua vida. Você experimenta de algo novo, que para o mundo que está ao seu redor pode até ver como uma mera coincidência. Mas não é. É Deus agindo na sua vida. É o poder de Deus se manifestando através da sua vida. Não para nossa exaltação, não para enriquecer o nosso ego, mas para a exaltação do nome de Deus. Do próprio nome de Deus, né? E se você não é cumpridor, você é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Ou seja, você não experimenta de novidade na sua vida. Se você não cumpre a palavra de Deus, se você não basta simplesmente a gente ler, né? Ah, vou ler hoje uma parte, né? Para começar o dia bem. Não é assim que funciona. Eu tenho que ler e tenho que praticar o que está aqui. Porque a partir do momento que a gente se coloca na presença de Deus, para que Deus possa usar a nossa vida, Deus vai criar situações, Deus vai permitir situações para que a gente também possa praticar o que está sendo produzido em nós, a transformação que está sendo produzida em nós. Então tem que ler e praticar, né? A palavra de Deus, ela, a partir do momento que a gente lê, que a gente pratica, que a gente passa a viver essa palavra, que ela tem um poder muito forte de transformação na nossa vida, e é uma transformação assim de dentro para fora, não é aquela coisa externa, de eu ter que modificar apenas meu vestuário, né, meu corte de cabelo, minha maneira de gesticular, ou até mesmo de falar. Não é dessa transformação, porque essa aí é muito simples, é muito fácil, né? É uma transformação de dentro para fora. Né, que vem de fato mexer com o nosso caráter, as coisas que realmente estão escondidas aqui dentro, que só eu e Deus sabe, mas Deus traz à tona. Deus faz você enxergar. Para quê? Para que haja de fato uma transformação. E a partir do momento que a gente lê essa palavra, ela é enxertada, ela é implantada dentro de nós. Não tem como viver sem ela, não tem como você querer fazer as coisas no processo natural, porque a gente passa a depender exclusivamente de Deus. Aí que está a essência, você ter a sua vida totalmente nas mãos do Senhor, totalmente na dependência do Senhor. E ela nos levará a uma transformação e, consequentemente, a salvação. Porque a partir do momento que você vai lendo, a sua vida vai sendo transformada. Você vai se adequando aos princípios da palavra de Deus, né? A tudo que Deus tem para nós, a todas as regras que Deus colocou para que a gente de fato tenha uma vida abundante, né?
não é abundante de coisas materiais, não é isso. É um abundante de ter uma vida consagrada, uma vida totalmente entregue aos pés do Senhor. Uma vida controlada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Aí sim, aí as outras coisas serão acrescentadas. Quando você tem uma vida abundante com Deus, quando você de fato anda na presença do Senhor, aí sim, as outras coisas são acrescentadas mediante a vontade do Senhor. Né? É assim que eu creio que Deus faz na nossa vida, né? Temos que olhar no espelho e ver em nós a glória de Deus, o reflexo do caráter de Jesus. Né? Quando eu me olho no espelho, né, é simplesmente uma comparação, eu tenho que ver em mim a glória do Senhor. Mas esse caráter, esse reflexo, ele é muito mais refletido com mais força quando o meu irmão olha em mim. Né? Quando o meu reflexo reflete na vida dele o caráter de Cristo, né? Aí sim, aí eu tô sendo transformado pelo poder do Senhor. Eu queria ler lá em Salmo 139. Deixa eu ver quem vai ler agora. Juliano. Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Esse Salmo 139, né? E nós lemos o 23 e o 24, os versos 23 e 24. É o salmista fazendo uma oração a Deus. Né? E nós temos que fazer isso todos os dias da nossa vida, todos os momentos. Né? Porque o coração do homem, ele é o quê? Ele é enganoso. Né? Por que a nossa vida oscila tanto? Tem dia que está bem, tem dia que está mal, né? Amanhece bem, meio-dia está mais ou menos, né? No finalzinho da tarde já melhora um pouquinho. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Porque nem sempre estamos firmados, né? Começamos bem e terminamos mal, né? Então essa oração que o salmista faz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. A não ser Deus, né? É o único que conhece na íntegra o que se passa no nosso coração. É o que de fato sabe o que passa. Até quando estamos nesses momentos de oscilação, Deus conhece. E está a nos observar, né? Prova-me e prova-me, né? Ou seja, ele está pedindo ao Senhor, Deus, prova-me e conhece os meus pensamentos. Né? É muito forte quando você fala, Senhor, prova-me, eu estou à sua disposição, mas Deus conhece os meus pensamentos. Será que eu estou falando isso da boca para fora? Né? Será que de fato eu quero que realmente o Senhor me coloque à prova? Né? Mas Ele conhece os meus pensamentos, né? E vê se há em mim algum caminho mau. Ou seja, Deus, sonda a minha vida, né? Esquadrinha assim o meu caminhar, meu ser, né? Visita os meus pensamentos, me coloca à prova, mas visita os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Né? Essa é a oração que nós temos que fazer todos os dias, né? Todos os momentos. Porque se somos provados, Deus tem um propósito nisso também. Né? Em tudo Deus tem um propósito na nossa vida. E em todas as coisas, o nome de Deus é glorificado, tem que ser glorificado e exaltado em nossa vida. Né? Quando passamos a fazer assim, realmente passamos a viver na palavra de Deus. E conseguimos refletir para o mundo, né, o caráter de Cristo em nosso caráter. Né? E isso só faz com entrega realmente a Deus, né? A palavra de Deus. Amém? Alguém quer acrescentar alguma coisa?
Pastor Regis. Eu queria só dar uma cutucada, uma pincelada. Nesse texto aqui de 2 Coríntios 3, tem o autor Paulo, ele lembra do negócio, de um episódio muito interessante de Moisés, né? E que assim, impacta muito a gente se a gente parar, detiver e pensar. Ele lembra aqui, nesse texto, que Moisés, o rosto dele brilhava. Quando ele desceu do Monte Sinai, conversou com Deus, e toda vez que ele entrava no Santíssimo Lugar para conversar com Deus, o rosto dele saía brilhando, porque resplandecia a glória de Deus. E fala que brilhava tanto, resplandecia tanto, que incomodava e o povo ficava com medo. Aí Moisés cobria o rosto com um véu. Aí o autor vai lembrar, né? Que a gente é muito como Moisés, porque Paulo vai explicar que o rosto de Moisés brilhava, mas depois parava de brilhar. Aquele brilho ia acabando. E quando o brilho ia acabando, o que Moisés fazia? Continuava com o véu. Já não estava brilhando mais, já não precisava mais do véu. Mas Moisés continuava com o véu, porque o povo achava aquilo interessante, de ver que Moisés estava brilhando com a glória de Deus, né? E a gente é muito disso, né? As mulheres aí vão entender melhor, né? Mulher, quando vai para frente do espelho, né, Cláudia? O que ela gosta de fazer, ou antes ou depois, que ela se aprecia lá no espelho? O que ela, via de regra, o que faz? Olha no espelho, dá uma olhada, tá bom, não tá bom. Aí o que ela começa a fazer? Via de regra, dá uma maquiada. Pega lá o estojo de maquiagem e começa. Não tá bom? Vamos maquiar. Na verdade, ele maquiou a aparência para o povo. Não estava brilhando mais, mas ele continuou com o véu. Ele maquiou a aparência dele. Fez o povo acreditar que ainda estava brilhando. E às vezes a gente faz isso na presença de Deus. Porque o versículo 18 vai falar assim, ó, você quer ser transformado? Você quer continuar nesse processo de transformação? Então de que jeito que você vai estar na presença de Deus e no reino de Deus? Versículo 18. Mas todos nós, que com a face descoberta, Irmão, essa comparecer então, diante de Deus sinceramente. Nós estamos indo para o final e sempre eu estou perguntando a Deus quem é a pessoa que vai encerrar a escola dominical aqui, ensinando para nós a respeito do tema e tal, etc. Né? Aí, semana passada mesmo, na hora que eu estava ali, aí o Senhor Deus me apontou a vida do Lasse, né? E é interessante, Lasse, que eu fiquei pensando assim, porque a gente não sabia que sua mãe ia morrer, né? Então, foi uma experiência muito boa até para mim, porque a mãe dele morreu na quarta. No domingo, eu falei, eu tenho uma surpresa para você. Lembra disso? Lá Interessante, rapaz. Eu tenho uma surpresa para você. Ele falou, boa ou ruim? Eu falei, boa. E aí na segunda eu escrevi um e-mailzinho, falou, olha, estou te convidando para você encerrar a escola dominical, tal. Você topa? E eu ainda não vi a resposta, né? E depois é que eu vi, ok, e aí a gente trocou alguns e-mailzinhos. Aí na quarta a mãe dele faleceu. Eu não sabia, porque eu não costumo ver muito Facebook, mensagem, só e-mail. E-mail que funciona comigo muito. Nem mensagem de celular não funciona muito. Então a Carol mandou uma mensagem para mim, dizendo, olha, a mãe do meu pai faleceu e tal. Isso foi na quarta. Passei quarta em branco, quinta em branco, tal. Sexta, na hora do almoço. A Carol veio com a família almoçar. A Carol é filha dele, para quem não sabe, né, com Arlindo. Falou, olha, você recebeu a minha mensagem? Eu falei, não, eu nem abri. Não abro muito assim, celular, esse estranho. E aí ela falou, pois é, a mãe do papai morreu. Eu falei, puxa vida, rapaz. E aí fiquei na minha, normal, né? E aí hoje o Lasse está aqui. Vai dar aula, porque a vida continua. A mãe dele morreu na quarta. Deus falou com ele no domingo passado. Você pode dar uma aula sobre espelho? Posso, estou alegre. Aí depois tem muita gente que fala assim, mas a minha mãe morreu. Eu não posso mais. Sacou como é que é?
É assim, gente, o reino de Deus. A gente está para se molhar. Né? Ah, morreu. A vida continua normal. Então, nós vamos orar por você lá, vem cá, por favor, para te abençoar seu pai, que está com 80 aí, 84, falou que está vigoroso, forte ainda, mas era muito ligado na mãe e tal. Então, nós vamos orar, agradecer. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida do Lasse. E mesmo na perda da sua mãe, nesse meio de semana, o Senhor falou o seu coração, ele está aqui, a vida vai para frente, e nós te pedimos que tu o abençoes, e que ele seja um amigão do seu pai, que o ajude a caminhar, a vencer, e que o Senhor faça o teu plano acontecer na vida dele, na vida nossa. Traz a tua palavra para nós, nesta manhã, e feche aqui o nosso coração com essa palavra tão boa que virá. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Aí hoje, 5, meio-dia, você tem até meio-dia 20, meio-dia 25. Amém. Paz e graça a todos. Amém. Realmente é um fato inesperado, né? Porém, muito esperado. Para todos nós. E para alguns é o fim, para outros o início, mas contudo que seja o início ou que seja o fim, que seja no Senhor. E Ele quem decide o que é depois. Como uma irmã me perguntou hoje, sua mãe era crente? Ou seu pai era crente, não sei. Eu disse, você tem tempo para a gente conversar sobre isso? É verdade. E o que eu vou falar aqui hoje, e na verdade eu não pego a lição para falar, eu vou falar aquilo que está dentro de mim, e se alguns concordarem, amém, e se outros não concordarem, amém também. Mas, de todas as formas, a minha vontade aqui é provocar vocês, para que, de alguma forma, vocês possam pensar um pouco, sabe? Porque é na provocação que as coisas, às vezes, acontecem. Uma provocação respeitosa, né? Não chegando aqui e desconstruindo tudo que está construído, de forma alguma. Mas juntos pensarmos que nós estamos num tempo em que algumas coisas precisam ser desconstruídas. A nível de fé, de igreja, de entendimento. Porque eu acho interessante uma coisa, quando Jesus veio ao mundo, todo aquele... Estou te dando trabalho aí, né, irmão? Mexendo daqui para... O bonde também... Vou ficar parado, bonde. Ok, vou ficar quieto. Uma coisa interessante é que eu gosto de fazer algumas perguntas a mim mesmo. E algumas perguntas que eu venho fazendo ao longo de toda a minha caminhada com Jesus, é o que realmente nós somos e o que Deus realmente quer ser em nós. E nós estudamos aqui, ao longo dessa etapa aqui de estudos, a palavra como mel, a palavra como rocha, a palavra como martelo, a palavra como espada, a palavra como luz, a palavra como espelho. Falta algum? Por aí, né? E interessante que me faz uma pergunta, ou faço uma pergunta, que é a seguinte: como é que fica Davi, que não tinha o que nós temos? Como é que fica Saulo,
ainda Saulo, hoje Paulo, que não tinha o que temos. Como fica? Como fica o meu pai e minha mãe, que não têm os mesmos ritos que eu? Como fica? Como fica o Chico Xavier? Alguém acha aqui que ele foi para o inferno? Pode levantar a mão, porque muitos acham. Mas é interessante que se nós tomarmos por alguns padrões que Jesus estabelece, ele vai para o céu e eu fico aqui. Porque Jesus falou, tive fome, não me desse de comer, tive sede, não me desse de beber, e por aí vai. E o Chico fez muito mais do que eu nesse aspecto. Mas como a salvação do Senhor não está estabelecida no que se faz ou deixa de fazer, mas na graça que Cristo derramou no Calvário, através do seu sangue e da sua morte, não só da sua morte, mas da sua ressurreição, é que eu estou aqui e você também. E uma coisa interessante que Eclesiastes diz que é, fazendo uma analogia entre a sabedoria e a loucura, Eclesiastes diz que o que importa ao homem? Ser sábio. E o estulto, todos sabem o que é estulto, né? Estultícia. Resumindo, o estulto é aquele cara que não sabe nada. Tem nada a ver. Depois vocês procuram lá. Fazendo uma analogia entre o sábio e o estulto, Eclesiastes diz que os dois têm o mesmo fim. E que o adquirir ciências e sabedoria e conhecimento, quer dizer, é cansaço. Porque Eclesiastes diz que chega um tempo que a nossa memória se vai. Tanto de um quanto de outro. Envelhecemos. Havia um tempo que eu não precisava de telefone para guardar números, não, de telefone. Guardava perfeitamente. Hoje nem o meu eu guardo. Por quê? Porque Eclesiastes diz que a nossa memória, com o tempo, enfraquece, vai. E é interessante que quando nós estudamos aqui a respeito da palavra, muitos, eu acredito, que olham para isso aqui e estabelecem que todo estudo é que isso aqui é espada. Esse livro aqui é mel. Esse livro aqui é rocha. Esse livro aqui é martelo, é espelho, é luz. Eu digo que não é. E agora, hein? Isso aqui não é. Isso aqui é um arranjo literário que Deus, na sua graça, nos permitiu para que, através dele, nós pudéssemos conhecer aquele que morreu por nós. Como diz a palavra, que nós possamos saber qual é a profundidade, a altura, a largura, e nós possamos associar uma coisa à outra, para que em tudo nós sejamos frutuosos. E a palavra de hoje, o estudo de hoje, foi a respeito de espelho. Mas eu queria que os irmãos olhassem comigo, não precisa abrir não, eu vou abrir, você presta atenção, eu leio, não leio tão bem não, mas dá para o gasto. A palavra
que nós estamos estudando a respeito de palavra em si, eu queria agora que vocês trouxessem à mente de vocês toda ela para considerar a palavra. Palavra, como que diz aqui, em 1 João, capítulo 5, verso 7. Diz assim: pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Então agora, tudo que nós estudamos a respeito de palavra, traz para cá. Quem é a palavra? Jesus. Tudo que está aqui aponta para Jesus. Quando você tiver isso aqui para usar e apontar para o irmão, pode ter certeza, não é palavra. E hoje, o texto espelho, nós vamos entender um pouco o que é espelho. O que é um espelho? Todo mundo estudou o que é espelho, não é? Alguém sabe como faz espelho? Alguém aqui? Sabe como é feito um espelho? Espelho é um vidro bem polido, que você coloca por trás dele uma camada de prata, de preferência, e depois por trás dessa camada de prata, você a encobre com uma tinta mais escura para proteger a prata, para a prata não se molhar, porque a prata molhando, ela vai enferrujar, o espelho vai ficar danificado. E o espelho nada mais é algo que reflete, não é verdade? Não é? Espelho reflete. Reflete o quê? A sua imagem? A minha imagem? Espelho reflete luz. No escuro, não, o espelho não funciona. E por que você enxerga? Por que eu estou vendo o pastor Alain aqui? Porque há luz, existe luz. O espelho só é espelho porque há luz. E quando nós falamos que a palavra precisa ser como espelho, se eu chegar na frente do irmão ou da irmã, se eu for espelho, o que eu vou refletir? Diga, me ajuda. Eu vou refletir o quê? A imagem dela, da pessoa. Não é verdade? Eu vou refletir a sua imagem, se eu for espelho. E qual a imagem que eu posso refletir dela? Se eu for uma pessoa cheia da literalidade da palavra, da Bíblia, eu vou mostrar todos os seus defeitos. Com a intuição de trazer você para o lado sem defeito. Isso é normal. É normal dos seres humanos. Não foi assim que os homens fizeram? Pegaram aquela mulher, levaram para diante de Jesus e disseram: a imagem dela é esta. Não foi? E segundo a lei, por ela ter esta imagem, nós vamos apedrejá-la, devemos apedrejá-la. Aí Jesus que fez? Se colocou como espelho diante deles. E disse: ok. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Nesta frase, eles se viram em Cristo, que às vezes eram piores do que aquela mulher. Vocês entendem que nós estamos passando nesses últimos dias com uma provocação que existe no mundo todo, em uma desconstrução de tudo que nós já construímos em nome de Deus? Hoje eu abri minha internet lá para ver meus e-mails, o Yahoo abriu, dizendo lá:
inaugurada uma igreja de gays em São Paulo e até o final do ano mais 54 templos. Ixi, e agora? Cada um pega a sua espada, outros um martelo, outros a rocha e de pau em cima desse pessoal. Aí Jesus chega diante de nós e se coloca e diz assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas só que isso não vale. Não vale para nós. Porque aqui diz que nós devemos ser assim, que nós devemos ser assado. Que nós devemos refletir Deus. E por muitas vezes um Deus que é soberano, e Ele é. Um Deus que é severo, e Ele é. Um Deus que é juízo, e Ele é. Mas nós esquecemos que é um Deus que um dia disse assim: Lácia, vem cá. Mas eu, sim, você, vem cá. Nossa, mas olha eu sei, vem cá. Chega para você e fala: vem cá. Mas eu, sim, você, vem cá. Puxa, mas eu comparado com aquele irmão lá, olha como é que eu sou. Exatamente, vem cá. Aí chega aquele irmãozinho e diz assim: Senhor, eu até em teu nome expulsei demônios. Aí Jesus olha para você e diz assim: eu não te conheço não. Aí ele toma um susto, não toma? Você já pensou? Você que vem na igreja todo dia, ora todo dia, dá o dízimo, se desvia do mal, hein? Expulsa demônios, lê a Bíblia, faz jejum e oração. Aí chega alguém no vidro do teu carro e fala assim: você pode me dar uma moeda, eu estou com fome? Você fala: vai trabalhar, rapaz? Ou ninguém já falou isso? Todo mundo dá. Aí você chega e Jesus fala assim: te conheço não. Mas sou eu, não lembra? Lembra daquele demônio que eu expulsei? Te conheço não. E interessante, irmãos, que até aqueles que Jesus fala: vinde, entrai, também levaram um susto. Olha lá o texto, vocês vão perguntar: mas eu? Quando foi que eu te vi assim, assim, assado? E te dei de comer, te dei de beber? Jesus falou: quando fizeste aos meus pequeninos. Você percebe que o estudo, muitas das vezes que nós fazemos, teologia, escatologia, sei lá mais o que, hermenêutica e por aí vai, faz você ser um cara extremamente sábio, mas que às vezes nós perdemos um pouco a misericórdia para com o irmão. E lá no livro de Jó diz assim: ao aflito deve ter com ele compaixão, a não ser que você perdeu o temor do Senhor. Gente, isso é profundo demais. Quantas pessoas aflitas estão andando ao seu redor, ao seu lado? E nós falamos assim: não, você está assim porque você está fora dos caminhos do Senhor. Fora do caminho do Senhor? Quem aqui pode fugir da presença do Senhor? Segundo os Salmos, o que ele fala? Subirei aos céus, lá tu estarás. E se eu descer ao mais profundo do abismo, por certo, as trevas me encobrirão, porém as trevas não te são escuras. E até lá o Senhor me achará. Quantos de nós aqui falamos assim: o fulano desviou? Quantos de nós? Então nós, como espelho, irmãos, nós temos que permitir que se o Julinho chegar diante de mim, ele vai ver o que ele é em Cristo, não o que ele é em gente, em homem, em ser humano, mas o que ele é
em Cristo. E o que ele ainda não é, o que ele pode ser. E se necessário for, eu diga alguma coisa, mas sem falar, sem dizer. Mas que o espelho, o refletir do amor de Deus, da luz que há em nós, possa fazer tudo isso. E não desenvolvermos essa jihad santa que existe por aí, aonde agora nós temos que lutar contra homossexuais, prostitutas, pretos, amarelos, suburbanos, pobres. Que bobagem! Quem somos nós para estabelecermos quem vai ou quem fica, quem é ou quem não é? Imagina você, lá no pé da cruz, um dia eu comentei isso com o pastor Alain. Jesus está sendo crucificado e você está lá no meio da multidão. Você conhece aquele que está ali no meio, que é Jesus, você conhece aquele caboclo ali. E o outro você conhece muito bem, porque ele assaltou sua casa já. Ele te roubou. E no dia que ele assaltou sua casa, ele desceu além em você, te bateu até mesmo. Aí você está lá olhando aqui lá e Jesus vira para ele e fala assim: hoje estarás comigo no paraíso. Você fala, esse cara está delirando. Jesus delirou, perdeu a noção. Porque a nossa vida, os nossos conceitos humanos e seculares estão estabelecidos em cima de mérito e demérito. Você merece e você não merece. E alguém chega e diz assim: graça, o que é graça? Ah, graça é algo imerecido, né? Eu digo que não é algo imerecido, não. Graça é o contrário do que você merece morrer. Nós merecemos a morte, porque a palavra de Deus diz que não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então, graça é, no lugar da morte que você merece, eu vou te dar vida. É isso que Jesus fez. Não é um favor imerecido. Não, eu não mereço. Não, isso não merece. É o contrário do que você merece, que por lei, por ordem, por estabelecimento, você está morto. Você tem que morrer mesmo, porque você pecou. Mas Jesus disse: eu morri por você e por todos nós. Então eu quero trazer para os irmãos, em poucas palavras que eu estou trazendo aqui, o que realmente nós temos que entender, que igreja não é um local cheio de gente que fala de Deus. Igreja é gente cheia de Deus em qualquer lugar. E quem decide e quem estabelece isso é o Pai, é Jesus. E é gostoso essa provocação, porque até no curso que nós estamos fazendo lá, junto com os amados lá, o pastor disse: não faça o casamento de ímpio com crente. E nos deu a liberdade de levantarmos e falar: eu não concordo com isso. Mas há muitos que concordam. Então, nós temos que conversar a respeito do reino de Deus e não simplesmente estabelecer um veredito em nome de Deus. A palavra do Senhor diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. E nós transformamos o nosso conselho em veredito. Você já percebeu que quando você fala com alguém, alguém não faz o que você falou, você fica logo chateado? Não é possível, eu falei para ele fazer isso e não fez. E Deus está conduzindo todas as coisas. O nosso Deus, Ele é o que é, quando é, porque quer e quando quer. Os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: Senhor, Tu quer que desça fogo do céu e queime esse povo? O que Jesus fala? Não sabeis de que espírito sois. Que é isso? Irmãos, façam uma coisa. Pega o livro de Jó, capítulo, não precisa ser agora não. Depois você vai ler em casa o capítulo
34, 35, 36, 37, 38. Vê lá o discurso de Eliú. Tremendo o discurso dele. Você vê aquilo ali, você fala, esse cara é um pastor e tanto. Defende Deus realmente, estabelece a ordem de Deus, diz para Jó o que está errado e o que está certo, como deve ser, como não deve ser, numa eloquência tremenda. E no final Deus chega e fala assim, Jó, quem é este que sem entendimento obscurece os meus desígnios? Mas eu já vi gente fazendo pregação em cima do discurso de Eliú. E Deus fala que é uma palavra sem entendimento. Interessante que é o seguinte, existe aqui 200 pessoas, 300, não sei. Meus amados, na tua cabeça, você tem todo o direito de pensar, de entender como você quiser. Mas acima de tudo isso, existe um Deus que te faz entender aquilo que Ele quer. Eu fico vendo aquela expressão daquele rapaz que veio para a cidade, num domingo como esse, saiu da roça lá e veio para a cidade para poder ir para uma festa, ir para o forró, né? Ele falou, hoje eu vou para o forró, hoje é domingo, eu quero divertir um pouco. Aí ele chega lá e, opa, vou esperar esse forró abrir. Lá no forró do Gerson. Alguém que já foi no forró do Gerson aqui? Aí ele está lá no forró do Gerson, esperando o forró do Gerson abrir. E o domingo está acabando, chega de noite, vai entrando para a noite adentro, e ele fala, gente, será que esse forró do Gerson aqui vai demorar a abrir? Aí chega um outro irmão e fala, o que você está fazendo aí? Estou esperando aqui para dançar um pouquinho. Dançar onde, irmão? Aqui no forró do Gerson. Não, meu irmão, isso aí está escrito, é forro de gesso. Não é forró do Gerson, não é forro de gesso. Assim somos nós na palavra, aqui na Bíblia. A gente lê algumas coisas e sai por aí dizendo em nome de Deus, e Deus talvez não tem nada a ver com isso. Você quer ver uma coisa interessante? Ixi, já passou. Estou acabando. Você quer ver uma coisa interessante? É que quando você vê, agora eu vou provocar os irmãos, depois os irmãos pensem, tá? Vamos pensar lá. Você quer ver uma coisa interessante? Eu vou fazer 2 perguntas para os irmãos. E vocês vão pensar depois. Por que Jesus é o leão da tribo de Judá? Sendo que ele não é nascido da tribo de Judá. Ixi, agora complicou. E outra. Por que você acha que andar sobre as águas é algo maravilhoso e benéfico? Eu acho que não é. Então, vamos pensar sobre essas coisas, vamos provocar, e não vamos ficar só fazendo assim, olha, agora eu sei o que é mel, eu sei o que é martelo, eu sei o que é rocha, eu sei o que é espada, eu sei o que é luz e eu sei o que é espelho. Então você chega para o irmãozinho e destrói ele. Não. A palavra de Deus fala para nós sermos sal e luz. Se alguém está sem sal em sua vida, chega e coloque sal. Salgue a vida dele. Mas quando você vai comer alguma comida e você enxerga o sal, a comida estragou, você não dá conta de comer. O sal, ele é só para dar sabor, não pode ser percebido na comida. Não é verdade? Faz uma salada e você enxerga o sal na salada, você não come. Então, meu amado irmão, quando você chegar diante, tudo isso que nós estudamos não foi para nós, foi para o outro. Foi para que nós sejamos para o outro algo de construtivo e não de destrutivo. Quando Jesus, nós falamos aqui, cantamos do peixe, do menino que tinha os peixinhos, na hora de repartir, Jesus não chegou e disse assim, olha, os crentes para cá, os samaritanos para cá. Não, ele deu pão para todo mundo, comam, ainda vai sobrar. Ele faz chover sobre todo mundo. Se minha mãe está no céu, ou se está no céu, isso é com Ele. Isso é com Ele.
Entende? Então, amados, é isso que eu gostaria de estar transmitindo para os irmãos. Obrigado por estar aqui me ouvindo. E nada do que eu falei é verdade absoluta. É a minha opinião. É a minha compreensão. É aquilo que Deus tem falado a mim. E que não precisa ser verdade absoluta para você. Amém? Pastor Alan. Amém. Vamos ficar em pé. Se alguém tiver alguma pergunta, faça para o pastor Alan. Ué. Amém. Amados, não permita que nada do que você sabe ou entenda destrua o outro. Não permita. Não permita. Jesus sabia de tudo, Jesus conhecia tudo, ele nunca quebrou a cana quebrada, nunca apagou a chama que fumegava. Muito pelo contrário. Essa que seja o fechar de todo o nosso entendimento nesse estudo, que tudo que nós estudamos aqui, em momento algum possa ser motivos de destruir o outro, e nem ainda de separar. Porque a única coisa que separa um do outro é a literalidade da palavra, não o ensinamento de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por este momento, obrigado por esse tempo aqui, obrigado por nós estarmos congregando uns com os outros, compartilhando uns com os outros. Senhor, que o Senhor possa ser luz a todos nós e que nós possamos, Senhor, refletir o Teu reino, que nós possamos refletir a Tua graça e que nós possamos refletir a esperança da salvação, Senhor. E que em nenhum momento, Senhor, nós possamos ser aquele que vai destruir por tudo aquilo que nós aprendemos ou deixamos de aprender, mas que nós sejamos longânimos, Senhor, que nós possamos ser compassivos, misericordiosos, Senhor, uns para com os outros. É isso que lhe peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.